tá excelente, excelente. Eu vim no carro pensando, eu vim pensando que a gente já tá até meio triste, porque já tá quase acabando, né? Acho que tem só mais 2 aulas, então falei, nossa, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai propor a gente ficar para sempre no curso, porque não dá vontade de parar, é um assunto que não esgota, parece que sempre você aprende algo novo, né? Então, o curso nossa, tá excelente, tá muito gostoso. É um momento assim que pra gente, não só como profissional, mas como pessoa também, traz várias reflexões. Então a gente sente que cresce também como pessoa, sabe? Então, já tão triste que vai acabar. Não, mas a Patrícia, ela vai ficar sabendo que ela não vai poder largar a gente assim tão cedo. É um vínculo que a gente vai manter, sinto muito. A gente até, conforme a experiência profissional que a gente vai tendo, a gente vai lendo, lendo bastante sobre a própria parte comportamental da nutrição, né? Mas assim, como formação teórica mesmo, não tive nada na grade mesmo assim, não sei a grade curricular dos cursos de graduação, mas na minha época não teve nada, né? Nem a gente tinha assim alguns transtornos alimentares que não é nem outra coisa, né? Não é nem o que a nutrição intuitiva traz, assim, né? Eu acho que a base que eu tô tendo agora tá sendo muito, muito bacana, assim. Foi até o que eu falei pra Patrícia no primeiro dia de aula, né? Eu sinto que intuitivamente é o que eu costumo fazer no meu dia a dia, né? Não sei se é porque também, como o meu público que eu atendo são idosos, né? Eu acabei me especializando na área de gerontologia, então hoje eu atuo só atendendo idosos. Então, o próprio idoso, a gente não tem muito isso, dietas restritivas, orientações muito restritas mesmo, né? Então a gente trabalha muito mais com a qualidade, com o prazer da alimentação, né? Então, o que eu falei para ela, que intuitivamente eu faço isso no meu dia a dia, né? Mas o que me atraiu no curso foi justamente ter essa base teórica, né? Para poder realmente sentir que eu estou trabalhando, que eu estou falando essa língua, mas sabendo o que eu estou falando exatamente, né? Então, eu acho que acho que o profissional nutricionista acaba se reconhecendo nessa, né? Eu acho que tem pacientes que ainda precisam entender isso tudo. Eu acho que também tem alguns profissionais que também precisam entender que existe uma abordagem diferente, né, dessa de a dieta, né? Mas é uma abordagem que ela é muito mais empática e muito mais centrada na pessoa, né? Acho que sai também daquela questão o paciente, né? Não ela é uma pessoa, ela também tem várias questões da vida dela envolvidas ali na parte da alimentação, né? Então, eu acho que é uma forma muito mais humanizada de você praticar, né, a nutrição também, né? Eu me reconheço bastante nessa abordagem, porque é muito do que eu penso, do que eu imagino a nutrição, né? Mas eu não tinha base teórica nenhuma, né? Não tinha conhecimento, definições, né? Então, eu acho que mesmo assim, eu acho que o curso ele vai tanto para quem está se formando como uma pessoa que já tem experiência. Eu considero que eu sou uma pessoa que eu tenho já bastante experiência com atendimento, né, nutricional, mas sempre você pode aprender uma coisa. Sempre você pode aprender algo novo e algo que vai trazer um diferencial para você,
Eu acho que traz um diferencial para o profissional de uma abordagem que vai ser diferente para o paciente, porque o paciente também está acostumado, né, a sempre ter essa abordagem de restrição, de cardápio, de cálculos, que muitas vezes não precisa ser assim, né? Eu acho que talvez o paciente, a pessoa até vamos dizer assim, não é estranho, mas ela se surpreenda, né? Fala, nossa, que legal, né? Porque muitos pacientes, eles já vêm até com aquele preconceito, né, de que o nutricionista é aquele cara impositor, né, é aquele profissional que vai mandar fazer tal coisa, vai tirar as coisas, não pode, o que ela vai cortar, né, o que ela vai pedir para eu não comer, né, então, não quero ir porque vai me cortar tudo, vai tirar o que eu gosto, né, e não é assim, né, então, eu acho que quando o paciente se surpreende com uma nova abordagem, é um benefício para você, né? O profissional já é um diferencial para ele, né? Sim, eu acho que o curso ele te faz uma reciclagem, te traz coisas novas, abordagens novas, técnicas novas, que você pode aplicar tanto com o paciente quanto com você mesma, né? Então, eu acho que até uma coisa que a gente conversa bastante no curso, que a gente também acaba reconhecendo muitos mitos que a gente tem na alimentação, né? Não só o paciente, mas a gente também, mitos, crenças. Então, eu acho que isso acaba trazendo, o curso também acaba trazendo essa reflexão para a gente. Isso é motivante, sim, né? É bem motivante a gente ter essa visão diferente, né? Uma visão diferente, uma visão nova. E não só em benefício da pessoa que você vai atender, mas para você também. Então, isso, para mim, assim, que é motivante. Acho que toda aula a gente sai com alguma reflexão nova, né? Toda aula a gente sai assim com alguma coisa que a gente fica depois pensando, né? E a gente acaba trocando depois no grupo. Olha, a aula foi legal por causa disso, daquilo. Me reconheço. Eu pensava assim também. Então isso acho que é motivante, não é? Você não está aprendendo uma coisa só que você vai aplicar numa outra pessoa. Não é uma coisa só que é um benefício para um outro, né? Mas é um benefício para a gente também, como profissional e como pessoa. A didática da Patrícia é excelente. Às vezes eu me pergunto como que ela consegue, porque ela tem uma linha de raciocínio e ela explica muito bem, ela é muito paciente, mas ela não é nem assim um assunto que você precisa ficar perguntando, dizendo que não entendeu, porque... E ela fala muito bem. Então a gente fica, às vezes a pergunta, você está entendendo? Tá tudo bem? Tá todo mundo quieto? Mas é porque a gente está prestando atenção, porque a gente fica de verdade, assim, é um assunto que encanta, é um assunto que é atraente, é um assunto gostoso de se tratar, e a didática dela é muito fácil, assim, é muito tranquilo, sabe, de dar as aulas, então é muito gostoso, assim. Acompanhado, comecei a assistir a primeira aula, né, dessa semana, que ela tá fazendo agora, da semana da nutrição intuitiva. Eu falo, nossa, como que a Patrícia consegue, né, assim, falar tão bem, sem errar, né, nossa, é muito craque, assim, né. O material de apoio também é muito bom. A apostila, né, que ela manda pra gente também tem bastante informações, bastante referência. Então é bem tranquilo, assim. Para mim, nossa, nota 10, assim, tá sendo muito proveitoso mesmo. Não só a aula, mas como o material também, né? Eu acho que pelo fato dela trazer bastante da experiência dela, né, como pessoa, em relação à alimentação, em relação às dietas, em toda a história de vida, né, que ela traz, eu acho que isso traz bastante embasamento para ela falar, né? E aí, junto com todo o estudo que ela fez, né,
tudo que ela estudou, tudo que ela traz de teoria, então ela fala com muita propriedade, né? Então não tem como você dizer que, nossa, não tá sabendo, tá falando, ela fala com muita propriedade, não é fácil assim a gente se envolve na aula, né? É muito gostoso. Essa reflexão que o curso traz, porque a gente sai da graduação, não só da graduação, mas depois de outras coisas que você vai fazer, alguma especialização, você acaba saindo muito engessado, né? É tudo muito ali dentro de uma caixa, né? Não, eu acho que o que o curso traz mais, assim, para mim, assim, o que foi mais proveitoso é ter essa reflexão de que a nutrição ela pode ser prazerosa, né? De que o atendimento nutricional ele pode ser prazeroso tanto para a gente, nutricionista, quanto para o paciente, que abordagens novas elas podem ser incluídas, né, no nosso dia a dia. Então, para mim, eu acho que o que traz é isso, essa reflexão, né? E eu acho que uma coisa que a gente até discute também no curso é assim, a gente às vezes fala, mas eu não posso tal coisa porque eu sou nutricionista, né? Então é como se a gente tivesse também que dar um exemplo, né? Mas a gente não é exemplo, a gente também tem as nossas falhas, a gente também tem a nossa relação com a comida, né? Saber ter essa visão da nutrição intuitiva também tira o peso das nossas costas, né? Porque é como se a gente não pudesse errar, é como se a gente não pudesse fazer diferente, né? É como se a gente tivesse que seguir ali uma linha que, então, se o meu paciente ele vai seguir essa linha, eu tenho que seguir certinho para poder passar para ele, para poder cobrar ele, né? Como é que eu vou cobrar ele se eu também não faço, né? Então, eu acho que o curso traz o que eu tirei de mais proveito foi isso, assim, essa reflexão, né? Eu não considero que eu tenho grandes problemas com a alimentação, com comida. Eu acho que a minha relação com a alimentação é super tranquila, assim. Eu nunca tive assim, nenhuma questão, né? Mas às vezes a gente se pega mesmo, assim, puxa, eu tô cobrando isso do paciente, mas e eu? Eu tô fazendo ou não? Então eu acho que o curso, não só o curso, mas essa abordagem te tira esse peso das costas, que não é 100% que você vai acertar, não é 100% que o seu paciente vai também conseguir acertar, né? E tudo bem, um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, né? E uma coisa que a Patrícia fala bastante também no curso é que o curso, a nutrição, né, não prescritiva, a nutrição intuitiva, ela não vai apagar toda a técnica, tudo que você já conhece, né? Não é para você jogar fora todo o seu conhecimento e deixar, né, de lado. Não, você vai unir as duas coisas. Você vai pegar toda a parte técnica, o que você sabe que é importante, e só vai tentar orientar, traduzir para o paciente de uma outra forma, né? Sem precisar ser de uma forma restritiva, impositiva. Então, você consegue ter essa reflexão para fazer uma nova abordagem, mas com todo o conhecimento que você tem, né? Você não está aprendendo a tratar um diabético de um jeito diferente, não. Você vai só tentar mostrar para ele que existe outras abordagens, né? E que ele pode seguir de uma linha e você também vai seguir dela, né? Então, acho que principalmente isso, né? E muitos pacientes, eu sinto que eles ainda têm aquela necessidade e querem, né? Uma coisa ali muito fechada, muito prescritiva mesmo, né? Porque é assim que eles aprenderam a vida toda, né? Então, sempre foi dito isso, tanto para o profissional quanto para o paciente. Olha, você faz assim e a pessoa segue. Então, o paciente às vezes chega e fala assim, nossa, mas você não vai me falar o que eu tenho que comer? Você não vai me dizer o que eu tenho que comer? Eu acho isso super pesado, assim, né? Eu vou falar o que ele tem que comer? Não é, né?
eu vou mostrar para ele o que é melhor, o que talvez não seja melhor nesse momento, e ele, com o conhecimento dele também, ele vai tentar fazer ele da melhor forma, né? Vai tentar incluir esse hábito melhor da melhor forma que ele conseguir, né? Eu vou tentar apoiar nele, mas assim, é como se, você não vai mandar eu fazer nada, né? Você não vai me falar o que eu tenho que fazer. Isso eu acho muito pesado, né? E cria pra gente uma responsabilidade muito grande, porque às vezes a pessoa também ela não consegue fazer aquilo por diversos motivos, e aí a gente acaba se decepcionando também, falando, nossa, então quer dizer que, será que o que eu falei, né, o que eu orientei está errado? Né? Ele não conseguiu seguir porque eu falei errado, ou ele também tem essa dificuldade, né? Então, acho que essa abordagem tenta equilibrar isso, né? O que é legal, o que é certo, o que é possível, né? O que é realmente possível de ser feito, né? Antes do curso, você tem uma ideia, né, do que pode ser o atendimento, mas você tem uma ideia de que pode ser um atendimento mais humanizado, mais factível, né, para o paciente. Mas aí depois do curso, você entende como fazer isso. Eu penso assim, eu sei que a nutrição ela pode ser uma coisa, pode ser uma área mais gostosa de ser tratada, né? A alimentação tem que ser prazerosa. Eu sei disso, mas o curso vai me deixar com certeza de que isso é possível. Então, antes eu sabia que eu poderia fazer isso, agora eu tenho certeza porque eu tenho embasamento, né? E o curso tem a abordagem não prescritiva, a abordagem intuitiva, ela tem embasamento, ela também não é uma coisa que a gente acha, né? A Patrícia fala muito isso, não é uma coisa que eu inventei, ninguém inventa, né? Isso já existe, né? Essa parte comportamental da nutrição, ela está em todos os profissionais nutricionistas, é só, talvez, precisa aflorar um pouco mais, né? Eu acho que talvez o curso, esse antes e depois, pelo menos para mim, teve esse sentido de aflorar um pouco mais, que isso pode ser feito, né? De uma coisa muito mais leve, de uma coisa muito mais tranquila, né? Eu acho ela uma pessoa fantástica, assim. Eu acho que a Patrícia é uma pessoa, ela é uma excelente profissional, a gente sabe, né? A gente vê pelo que ela consegue passar pra gente. E ela é uma pessoa muito bacana, assim, nossa, uma pessoa super empática, né? E eu acho que pela história de vida dela, ela conseguiu realmente perceber, né, as dificuldades e foi em busca aí de uma melhora para a vida dela. Isso só acrescentou. E ela é muito... como é que eu posso dizer? Me faltou a palavra agora. Ela é muito... Ela divide muito... Ela divide o conhecimento que ela tem com muita facilidade e com muito carinho, né? Então, assim, ela divide essa experiência dela e tudo que ela estudou, todo esse conhecimento dela, de verdade, né? Assim, não é... Eu acho que não é nem com aquele medo, né? De, eu vou ensinar, mas e eu, né? Então, você percebe que ela divide com o intuito mesmo de fazer o outro profissional crescer, de fazer realmente, de crescer mesmo, fazer mesmo crescer o profissional, né? Então, eu acho uma pessoa, nossa, muito bacana, muito bacana. Teve um dia que até acabou a aula e aí eu fui, né, porque eu tô aqui na casa da minha mãe, e aí depois eu fui lá pra minha casa, e aí eu fui assim, rindo, assim, né, lembrando da aula, não sei o que, dando risada e tal. Aí o meu esposo falou, nossa, o que foi? Eu falei, é que a Patrícia, nossa, ela é muito bacana, uma pessoa muito legal, a gente, é uma aula super gostosa, assim, né, então não é uma relação assim de professor, né, é uma relação assim, parece que de uma
uma amiga mais velha que está te trazendo uma experiência e você está pegando ali, né? Então é muito gostoso, assim, a relação assim é muito boa, assim, é muito legal. Traz bem essa reflexão mesmo, assim, de que a gente tá junto, né? Acho que o profissional o nutricionista e o paciente, eles andam juntos, né? Não é só eu tenho conhecimento, vou passar para ele e ele se ele conseguir tirar proveito bem, se não, né? Porque a gente quer que a pessoa fique bem, né? Você quer que a pessoa tenha resultado com o que você está ajudando ela, né, resolver. Mas por outro lado, o paciente tem que entender que tem situações que, se a gente não sai um pouquinho fora da caixinha, se a gente não pensa de uma outra forma, a gente não vai mudar, né? A gente não vai conseguir ter aquele resultado que você quer, né? Eu sinto que às vezes, por exemplo, tenho pacientes idosas, obesas, que às vezes faz tudo, melhor aqui, melhor ali, e mesmo assim elas não conseguem emagrecer. Mas elas querem, às vezes, um peso de quando eram jovens. Então, até você fazer elas entenderem também de que o corpo mudou, né, toda a questão do envelhecimento tem um impacto também no corpo, no peso, né, na aparência. Então, até você fazer elas entenderem isso é difícil, né? E entender que não é só o peso, né? A qualidade da alimentação, ter essa relação boa com a alimentação, cultivar as memórias que tem com a alimentação, são muito mais importantes do que um número na balança, né? Então, elas, às vezes, eu falo elas porque na maioria das vezes é mulher que tem essa questão com o peso, né? De subir na balança, emagreci 1 quilo, ou não emagreceu gramas, então já fica desesperado. E não é só isso, né? Tem muitas coisas aí envolvidas, né? Então a gente tenta, e é complicado, assim, mas eu acho que até nisso o curso ajuda a como a gente abordar, né? Que essa questão da alimentação é muito mais do que só se pesar, do que deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, né? Então acho que o curso traz essas técnicas e essa nova visão de que existe uma relação com a comida que tem que ser boa, tem que ser prazerosa, né? Não pode ser, né, um martírio, né? Eu vou ter que comer coisas que eu não gosto, vou ter que deixar de comer coisas que eu gosto, né? Não, vamos ter um equilíbrio. A gente pode tentar juntos encontrar, né, esse equilíbrio, né? Então acho que o curso ele também traz bastante isso, né? Tem os extremos também. Eu vejo lá, né, pelos pacientes que eu atendo, tem uns que não estão nem aí, que tem uma relação super boa com a comida, não vão assim deixar de comer as coisas por conta disso ou daquilo. Mas tem outros também que, nossa, eles chegam realmente com essa necessidade. Você precisa me falar o que eu tenho que comer. Você precisa me dizer o que eu tenho que comer. Não, peraí, mas o que a senhora gosta? Né? Parece que não importa o que eu gosto. Não, você vai me mandar, né? Ontem mesmo eu falei com uma paciente, porque a gente só está atendendo por telefone, né? A gente está fazendo só atendimento por telefone porque está suspenso ainda o atendimento presencial, né? E aí ela falou assim, mas poxa vida, eu queria tanto saber como que você faz assim para ficar magrinha, que eu queria ficar magrinha assim igual você, né? Eu falei, dona Irene, o nome dela, né, Irene? Eu falei, dona fulana, 40 anos separam a gente, né? Eu tenho tanto, a senhora tem tanto, são quase 40 anos de mudanças no corpo que não tem como não tem como voltar para trás, né? Então, e ela tem realmente, toda vez que eu encontro ela fala, como é que eu faço para ficar assim, esbelta que nem vocês? Mas o pessoal que aqui atende aqui é tudo mais jovem mesmo, né? Não é assim. Você vê que ela realmente tem uma insatisfação com a imagem corporal dela, né? Ela tem uma dificuldade de entender mesmo todas essas perdas aí e mudanças, na verdade, não são perdas, mas mudanças que o envelhecimento traz, né? E é difícil de trabalhar, né? É difícil trabalhar isso nela, né? Então ela é uma que, com certeza, eu vou aproveitar bastante o curso, viu?
Eu tenho vários já candidatos que, assim, conforme vai passando as aulas, a gente já vai tendo aqueles candidatos. Ah, aquele paciente, ou eu vou usar isso. Aquele outro paciente, eu vou abordar isso. Então é legal, a gente vai tendo esses insights durante a aula, já vai sabendo com quem que a gente vai, com quem que a gente vai lidar, né? Essa abordagem e o curso, ele mostra pra gente que a nutrição ela pode ser bem eficiente, pode ser bem efetiva, pode trazer resultados a longo prazo. Acho que pode ajudar, ajuda a gente a ajudar o paciente a resgatar o prazer em se alimentar, a resgatar uma relação boa com a alimentação. Então, eu acho que o curso, assim, se fosse para resumir numa frase, eu acho que o curso ele mostra que a gente pode fazer uma nutrição com mais empatia, uma nutrição com mais consciência, né? Com mais leveza, talvez, também, sabe? Com mais leveza. Então, acho que fica muito mais gostoso da gente trabalhar e vai refletir também no paciente, né? O paciente também vai ter esse reflexo que é uma coisa boa para a gente, é um modo mais fácil e para o paciente também. Então, acho que resumindo é isso.